A gente. Bom dia. A gente estava estudando a mitzvah de Hashavat Aveidá. Hashavat Aveidá significa você devolver um objeto perdido para outra pessoa. Uma vez eu fiz um ciclo para uma turma de teens, rapazes, adolescentes, e lá ele fazia toda uma análise da lei americana com a lei da Torá, em casos muito interessantes. Só para dar um exemplo, tá aquele caso que você está vindo, você está em cima de uma ponte e você tem um trem, dois trens vindo. Tem uma pessoa de um lado e duas pessoas do outro. Se você pode mudar o rumo do trem, o rumo já está vindo, não tem como você salvar. Ou você vai para um lado ou você vai para o outro. Entendeu? Você consegue mudar o trilho para um lado apertando um botão, para um ou para o outro. Só que ele está vindo na direção que ele está vindo mataria dois. Se você mudar, vai matar um. Será que você tem o direito de mudar para matar um em vez de matar dois? São casos hipotéticos, mas que faz a gente pensar. E uma das situações lá desse ciclo, bom dia, Isaac. Uma das situações é quando você vê algo da outra pessoa, se você tem a obrigação de salvar. Está chegando, Deus nos livre, um incêndio. Você tem a obrigação de ir lá e tentar apagar? Ou você pode ser, como um bom americano, live and let live. Viva e deixa os outros viver. Não se mete da vida dos outros. E se não é teu, deixa lá e não é teu problema. Então, na Torá é muito claro que nós temos a obrigação de não só de devolver uma coisa que está perdida, mas assim como na Tzedakah, melhor do que você dar dinheiro para um pobre, você ajudar o cara a não ficar pobre, você evitar, então você tem a mitzvah de evitar que alguém perca alguma coisa. Se você vê que a pessoa está prestes a perder alguma coisa, você tem como salvar, você tem essa obrigação de salvar não só a vida da outra pessoa, mas até os bens da outra pessoa. Se você vê que tem lá, quebrou a cerca e o boi vai fugir da casa, você tem a obrigação de ir lá e preservar e prevenir que aquilo não aconteça. Tipo, tá caindo a carteira do bolso. Antes de cair, você deve avisar a pessoa. Depois que cai, você também tem que avisar, olha, caiu sua carteira. Então, aí é isso que a gente começou a falar na última vez, a mitzvah de devolver. Quais são as situações, se tem siman, se tem como você identificar, ou não tem, etc. Não, mas E você aqui vê cair a carteira, é isso que eu estou falando. é? Você viu que a carteira caiu. Sim, aí você sabe de quem é. Na hora. Empresta esse livro, que justo eu vou falar dele. Empresta um segundo, teu livro. Meu livro? Esse? Hilário, fazer propaganda dele, porque esse livro acabou de sair aqui. O nome era Meir Balanês, Histórias, Curiosidades e a Segular. O que é a Segular? A famosa Segular. Passa para ele de volta, obrigado. Eloká de Meir Aneim. Então, qual que é a Segular? Já contei várias histórias a respeito de como isso realmente funciona, histórias que eu presenciei e que aconteceram comigo, etc. Mas a famosa Segular, não vou agora repetir, que já contei várias vezes, mas agora do outro lado, não você encontrou alguma coisa, mas você perdeu alguma coisa. É muito angustiante você perder alguma coisa preciosa para você. Quem já perdeu sabe. Eu vi uma vez de um rabino, ele comentou de que quando ele esquece Torá, esqueceu, acontece. Ele sente como se fosse que ele perdeu o dinheiro. Aí eu falei, poxa, né? Se você tem aquele dinheiro, de repente você perdeu, você fica muito frustrado. Então imagina você ter essa mesma frustração quando você perdeu uma informação da Torá, você esqueceu. Então foi essa comparação que ele fez. Mas é extremamente frustrante. Então a gente tem que ter a fé em Hashem e tem essa segular, e essa é uma segulá comprovada, autêntica, de você falar Eloká de Meir Aneni, Hashem, de Meir, atenda-me, alguns falam 3 vezes, tem um texto mais completo, que está na Guimará, quem quiser, vou ler aqui rapidinho, Amar Abiminiamin, Akol Becheskat Sumin, falou Urabi Binyamin, todos são com a probabilidade grande de serem cegos, Ach Akadosh Baruch Hu Meir Eteneyem, até que Hashem ilumina os seus olhos. Shenemar, Vaiftach Hashem etenea, Vater Esham Beirmaim. Hashem abriu os olhos da Hagar quando estava lá no deserto, e aí ela viu que tinha lá uma fonte de água, tinha lá um poço de água. Então, o que acontece, quem já fez essa segular já viu muitas vezes, que você está procurando alguma coisa,
cara me falou um dia, estava procurando o óculos dele, procurando, até que ele achou, estava na cara dele, esqueceu que ele tinha dormido de óculos. Né? Então, às vezes a coisa está lá na tua frente e Hashem não permitiu que você visse. Hakol becheskat sumin. Nós, não é que eu não achei. Até prova contrário, nós não sabemos onde estão as coisas. Hashem abre nossos olhos e permite que a gente enxergue. Então, quando você perde alguma coisa, na verdade, é o momento de você refletir e falar: peraí, tudo que eu tenho, na verdade, não me pertence. Tudo que eu estou vendo e eu acho que existe, na verdade, é algo que Hashem está criando a todo instante. Se eu deixei de ver, então eu preciso pedir para Hashem e lembrar que tudo vem dele. Então, Elokad Emir Anen, a famosa Segulá, você fala essa frase, tem aqui essa frase que vai junto, que é da Amab Binyamin, para você lembrar que você naturalmente não enxerga nada e Hashem que abre nossos olhos, e quem já encontrou coisas, muitas vezes está no lugar mais óbvio que você passou 10 vezes por lá e não tinha prestado atenção. Junto com isso, só um segundo, junto com isso, dar tzedakah para a elevação da alma do Rab Meir Balanês e dar tzedakah para o fundo de tzedakah chamado Rab Meir Balanês. Qual o fundo de tzedakah que é esse? Pobres de Eretz Israel. Então, recentemente alguém me mandou um WhatsApp, falou, eu perdi alguma coisa, não era tão caro, mas uma coisa muito, valor emocional muito importante, o que dá para fazer? Eu dei para ela um site de, quem conhece o Kodel Chabad, é a melhor tzedakah que tem, o aplicativo melhor que tem, por enquanto, pelo menos que eu conheço de tzedakah, é um aplicativo, você coloca lá, quem não tem mais moeda, então você pode abaixar, Kodel Chabad, eles têm um budget, não sei se é 5 milhões de dólares por ano ou 100 milhões de dólares, mas também já esses números já não. Mas é que eles dão comida, literalmente, eles têm vários que seria Teniad, e se tornou uma organização ligada a governamental. E essa destacar, na verdade, ela foi instituída pelo Alter Rebbe. 200 anos atrás, ele começou essa culpa que muitas pessoas estavam morando em Israel e literalmente morriam de fome. E o Alter Rebbe, quem deu o Tânia, ele coletava muito, vou usar uma palavra um pouco exagerada, mas extorquia os seus Hassidim, ou seja, falava, se você tem comida, tem pessoas que nem isso têm, esquece a regra do 10%, dos 20%, tem pessoas que não têm o que comer, se você tem o que comer, o básico, você tem que ajudar, e ele realmente incentivava para mandar esse dinheiro para as pessoas que estavam morando em Israel na época, que não tinham emprego, não tinha nada. E desde então, essa tzedakah se manteve, e inclusive o organizador principal, vamos chamar assim, o chefe, ele já veio para cá para o Brasil muitas vezes, vem aqui arrecadar e etc. Estava aqui ano passado, ele veio aqui, rezou aqui ele estava no ano de Shiva, no ano de Avelut, ele rezou aqui como Hazan, e ele tem, eu esqueci o número do budget, mas assim, 60 milhões. 60 milhões? 60 milhões de dólares por ano, e ele arrecada para isso, distribui literalmente comida, e tem várias organizações de dar tudo necessário para as pessoas não passarem dificuldades em Eretz Israel. É uma coisa fora de série. E ele tinha um melhor, o banco de dados dele era melhor do que o do governo. Até que o governo foi atrás dele e hoje ele tem laços com o governo, então grande parte desse budget do próprio governo paga e usa a instituição dele para distribuir para pessoas necessitadas. É uma coisa fora de série. Fala. O OTM ele começou essa iniciativa de Hasdud Rabat, que fez o fundo do Rabi Meir? Ou quem... Não, então o nome da Tzedakah de Meir Balanês é uma, assim, então primeiro fazer em elevação da alma dele. E dar para pobres de Eretz Israel, independente dessa culpa do Alter Rebbe ou não, isso tem esse nome de culpar a Meir Balanês. O Alter Rebbe é uma que a gente conhece, que estou dizendo uma que eu conheço que tem já 200 anos. Tem outras, se você dá para qualquer instituição que vai dar dinheiro para pobres em Eretz Israel, tem o mesmo valor. Eu só estou dando um exemplo de algo prático e que eu escutei o podcast desse... Qual é o nome dele? Do Rabino? Que vem aqui, Mês do passado. Kollel Chabad. Durkheim. Durkheim, Rabino Durkheim, obrigado. E ele, assim, viu um podcast, ele contando, não lembro agora todos os detalhes, mas os números de pessoas que eles conseguem atingir e ajudar de todas as maneiras, tudo que a pessoa possa precisar, não é só comida, é uma coisa realmente fora de série. Então, o nome fazendo propaganda, o nome é Pushka App. Pushka, em Yiddish, a caixinha, Pushka App. Ele funciona muito bem, você pode fazer doações em reais, depois você vai enchendo a caixinha, faz barulhinho como se fosse da moeda, funciona direitinho, é muito bom. Que põe no grupo. Pode ser, depois eu posso pôr. Bom, aqui ele entra,
Hã? Na época do furacão Katrina, o Beit Rabat funcionava melhor que o governo. Sim, isso não é só no Katrina, mas todos os outros desastres naturais recentes, sempre você via que os Batei Chabad nesses lugares realmente davam um apoio fora de série. E para Yehudim, eu não Yehudim, Sim, assim como a Tzalá foi aqui lá no, quando teve em São Sebastião, etc. Nós estamos sempre na frente. Assim como Israel mandou para Brumadinho também, a gente sabe. né? Bom, Foi logo esquecido. sim. Ok. Aqui ele entra em todos os detalhes, que tipo de objeto foi perdido, se tem siman, se não tem siman, se tem como reconhecer, não tem como reconhecer. Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas alguns detalhes práticos. Aqui na sinagoga, vira e mexe, pessoas deixam coisas aqui, a gente não tem como saber de quem é. Então a gente tem aqui uma sala que é de achados e perdidos. Normalmente fica lá e continua lá. Pouca gente vem procurar as suas coisas. Mas isso é uma maneira moderna, atual de você conseguir devolver as coisas. Por quê? Estamos dentro de uma sinagoga, são pessoas honestas, Baruch Hashem, somos Yehudim, a gente tem essa obrigação de devolver. Já, se você acha na rua, a maioria dos países, onde a maioria das pessoas são goim, etc., então, como a gente falou da outra vez, você pode fazer e deve fazer um Kiddush Hashem de devolver, mas se não tem esse aspecto, então você tem todo o direito de pegar para você, porque a pessoa, quando perde, mesmo que caiu de um judeu, ele não tem esperança de recuperar aquilo, porque ele sabe que qualquer um que encontrar vai levar embora. Uma pergunta, essa sala, o que fica nessa sala fica por um tempo. Então, Guardo, eu tô para fazer essa pergunta para um rabino de grande porte, porque é o seguinte: chega uma hora que a sala fica cheia, e já está aí há muitos anos e ninguém vai chegar. A princípio, a Gemara, a Alachá fala que Munach hat she'yavo Eliyahu. Você tem que deixar lá até Eliyahu Navi vir, até Mashiach chegar. Essa é a regra. Vai E vir vai o ter que alugar, bisneto, vai ter que- olha, meu bisavô deixou. tem que então, alugar vai então, ter que alugar um um depósito. depósito, um galpão. Essa é a regra. Além disso, a rigor, se você achou um livro, por exemplo, a Mishnah fala, e assim fica a Alahá, que a cada 30 dias você tem que abrir o livro para tirar poeira, dar uma lida nele para manter ele. E você tem que dar manutenção para todas essas coisas. Em termos práticos, fica um pouco complicado, especialmente uma sinagoga, um lugar onde tem um fluxo grande de pessoas, fica complicado. Então, um ponto que eu encontrei aqui na Alahá, ele traz do Moshe Feinstein, que ele fala que você, se já está lá há muito tempo, então você pode escrever no papel o valor daquilo, o valor daquele objeto, e você pode usar ele enquanto isso. E aí, quando o dono eventualmente chegar, você ou devolve o objeto inteiro, ou se ele se gastou, você tem o valor original para dar para ele. Mas é uma pergunta que eu estou para fazer, porque o quarto aqui em cima está cheio. Exato, achar na próxima eu trago a resposta para saber o que fazer na prática, porque é difícil você ficar armazenando até Mashiach chegar. Os livros não podem ser disponibilizados numa biblioteca para... Então, o que seria mais lógico seria você doar tudo isso, né? Dá para se dar, já está aqui há muito tempo, passou e etc. Ok, vamos lá. Que chegou uma sinagoga, um cara, ele chega lá na frente e ele fala, eu perdi $1.000 para quem achando $100. Aí o cara levanta a mão, eu dou 200. Tinha mais uma coisa que eu ia falar. Tá. Bom, aqui a gente conclui, como eu falei, só as ideias gerais sobre percas, sobre Aveidot. Vamos agora começar o próximo tema. Alguma dúvida antes da gente fechar o capítulo? Não, todo mundo já sabe. Ok. Todo mundo já sabe, Não é? É, digamos, Sabe tanto que não sabe nem o que perguntar. O próximo tema, seguindo aqui o livro do tema, de Ben Adam Lachaveró, entre o homem e seu semelhante, falar de danos diretos. Uma pessoa dá um soco na outra. O cara foi lá e machucou a outra pessoa. Tem leis muito claras em relação a isso. A gente espera que não aconteça, mas se você prejudica uma outra pessoa, a própria pessoa, ou você foi lá e prejudicou os bens daquela pessoa, obviamente a Torá tem
uma regulamentação completa em relação a isso. Então, a primeira coisa é que você está proibido de você prejudicar uma outra pessoa. Ou seja, mesmo que você vai dizer, bom, eu vou prejudicar, mas eu vou seguir a lei e vou pagar tudo. Tudo que a gente vai ver a respeito de pagamento é se já aconteceu. Mas existe uma proibição de você ir lá e prejudicar uma outra pessoa. Essa é a lei da Torá. Então, de novo, como a gente falou das outras vezes, como uma pessoa, as leis da Torá são absolutas, não são apenas leis sociais. Então, às vezes, a pessoa vai falar, não, eu vou pegar aqui do outro, depois eu devolvo, ele nem vai perceber. Então, teoricamente, se a pessoa nem vai perceber, não vai prejudicar ninguém, então, talvez pela questão social, eu posso dizer que está tudo bem. Mas o próprio ato de você pegar alguma coisa que não é teu, isso já é proibido pela Torá, porque é um valor absoluto. Ou seja, tá sozinho, ninguém nunca vai descobrir, ninguém vai saber. A proibição de pegar uma coisa do outro é uma proibição por si absoluta. A proibição de prejudicar uma outra pessoa, a mesma coisa, você tem essa proibição da Torá, e você infringe, tem várias discussões qual que é qual que é a infração, mas a mais fácil de todas é você tem que amar o próximo como a ti mesmo e você não pode prejudicar, causar dano para outra pessoa, porque você não gostaria que fizesse com você. Então diz aqui a Halakha, é proibido você prejudicar uma outra pessoa ou os seus bens, mesmo com a intenção de você depois ressarcir aquilo para a pessoa. A pessoa que ele prejudica, tanto se foi de propósito, se foi sem querer, não faz diferença se foi com tua mão, ou com teu corpo, ou de forma indireta, ou se você vai ter que pagar os prejuízos. E aqui entra aquilo que a gente começou a falar ontem à noite sobre o boi. Se você tem um boi e o teu boi ele foi lá e chifrou alguém, você tem um buraco, alguém caiu naquele buraco. Tem regras para tudo isso, mas o ponto principal, você tem que tomar cuidado com as coisas que são do outro e com a própria pessoa. Então, vou dar aqui a introdução do como a Gemara olha quando alguém prejudica uma outra pessoa. Vamos começar, uma briga, certo? O cara foi lá e bateu na outra pessoa e prejudicou a outra pessoa. Qual dano é o primeiro que a gente pensa que ele vai ter que pagar? Moral. Físico. Moral? Foi Físico público. moral. Primeiro moral ou físico? Físico. Se foi publicamente, os dois, na verdade. Os dois, mas a primeira coisa que a gente pensa, eu imagino que é o dano físico. O exemplo que eu vou dar é um exemplo radical, mas ele funciona bem para aquilo que pro exemplo que a gente vai dar. Que é Deus nos livre, alguém vai lá e corta a mão da outra pessoa. Lo além, certo? É um exemplo radical, mas só para a gente entender quais são todos os possíveis danos que a pessoa pode causar. Se isso aconteceu, então você falou do dano moral, porque a pessoa foi envergonhada, certo? Ok? Que mais? O dano físico. Como você calcula o dano físico? Olho roxo, orelha Pagamento rasgada. médico, aí nesse caso. Médico, dano- então, vai ter o dano danos, como chama? Para conseguir a sua indenizatório, ok? Tem o dano monetário, que o cara, dependendo da profissão que o cara tinha, não vai poder exercer mais. Boa. Seria mais ou menos como lucro cessante. Aí vai ter a dor que o cara sentiu na hora, isso é incalculável. Boa, Tem que pôr um preço com isso também. boa. Então, na linguagem da Gemara, são 5 coisas. Nezek, tsar, ripui, shevet, uboshet. Então, vamos lá. Nezek é o prejuízo. Como você calcula alguém que perdeu uma mão? Deus nos livre. Por quanto você venderia a tua mão? Cara, Então, não tem como fazer esse cálculo. Não existe. Né? Não existe valor por um olho. Não existe valor por uma mão. Não é algo vendável. Pelo menos nos países que a gente conhece. Tem talvez outros países que vendem rins, outras coisas. Bom, como que se calcula esse valor? A Torá dá para a gente uma forma de calcular. Hoje a coisa funciona diferente, mas pelo menos a gente entender qual que é a visão da Torá. O prejuízo que ele tem agora é permanente, de perder, Deus nos livre, a mão. Como você calcula esse prejuízo? Você não pode calcular, bom, até agora ele era um marceneiro. Agora vamos calcular quanto dinheiro ele ia ganhar até o final da vida como marceneiro, e aí eu calculo, o cara tem que pagar isso. É impagável. Quanto que a pessoa pagaria para ter a mão? É impagável. Então, como você calcula? Você calcula a desvalorização de uma pessoa com mão, e Deus nos livre, uma pessoa sem mão. Antigamente, quando tinha escravos, e a pessoa ia lá e comprava,
Então, eventualmente, o cara não tinha dinheiro para comprar um escravo completo. Então, ele ia lá e comprava o escravo com defeito, segunda mão, escravo de segunda mão. Não vou entrar agora no mérito da questão, escravo, não escravo, venda de escravo, já falamos muito a respeito disso. Mas existia um preço de mercado. E essa desvalorização, essa é a primeira coisa que você paga para a pessoa, que é o valor da mão dele. Paga o valor da mão dele? Não. Aquilo que você fez é impagável e você precisa de chuva. E você precisa. O teu pecado é gravíssimo. Mas em termos de quitar monetariamente, essa é a maneira de você calcular o valor da mão. Há um escravo com mão e um escravo sem mão. Certo? Deus nos livre. Gente que perde um dedo E vira presidente. e melhora a vida. Ah. Tsar, segunda coisa que você eventualmente causou é a dor que a pessoa sentiu na hora. Essa dor também é incalculável. É difícil de você calcular a dor. Eu não tenho, então, a Guimarães dá para a gente um critério. Qual que é o critério? Vamos supor que um rei decretou, lá no Irã, que a mão do fulano vai ser cortada. E o rei chega e te dá uma proposta. Ele fala, olha, você pode fazer com anestesia ou sem anestesia. Eu te dou essa opção. Mas você tem que me falar quanto você está pronto para pagar para que seja com anestesia. Ou quanto, melhor, quanto você está pronto para pagar para que não seja sem anestesia. Então, a verdade é que depende. A Gemara fala, tem gente que se vende por muito pouco. O cara é desesperado por dinheiro, ele está pronto para fazer qualquer coisa para ganhar um troco. Tem pessoas que zelam pela sua dignidade, pela sua dor. Tem pessoas que são mais sensíveis à dor. Tem pessoas que são menos sensíveis à dor. Então, esse é um cálculo, como eu falei antigamente, que se fazia. Ou seja, você tem que calcular a dor do momento de que aquilo aconteceu. Então, falamos da perda da própria mão, a dor, depois, shevet, agora é o lucro cessante. Como que você vai calcular esse lucro cessante? Então, a princípio, vamos supor, se ele era um marceneiro, vamos supor que ele ganha 5.000 reais por mês, e ele ficou de cama, né, se recuperando, sem poder trabalhar, por quanto tempo? Sim, mas aí até o resto da vida. Boa, até o resto da vida. Sim. Então ele não vai mais poder exercer aquilo. Mas o que acontece? O valor da mão você já pagou. Você já comprou a mão dele. Foi o primeiro dano que você fez. Então já não é mais um marceneiro. Eu não posso agora ficar pensando, eu preciso pagar pela mão dele todos os dias que ele poderia estar trabalhando como marceneiro. Não. Eu não posso mais fazer esse cálculo. Qual que é o cálculo? Eu calculo ele com um salário mínimo de todo o tempo que ele estava improdutivo, que ele estava inabilitado. Tem uma palavra melhor? Estava incapacitado. Obrigado, incapacitado de trabalhar. Então, vamos supor, ele precisou ficar no hospital até se recuperar e poder voltar a não a mesma profissão, mas agora ele pode ser, a linguagem é Shomer Kishuim. Shomer Kishuim é cuidador de abóboras. O que quer dizer? Você tinha lá antigamente ou um espantalho, ou você tinha um guardinha que ficava lá. Seria hoje equivalente ao guardinha da rua, não o cara armado, não sei o quê. O cara estava na frente para dizer que tem alguém. Certo? Então, quanto ganha um cara desse? Um salário mínimo. É um trabalho simples, fácil, não exige muito. E o cara, com mão ou sem mão, ele está lá trabalhando. Então, todo o tempo que ele tiver incapacitado de fazer isso, você calcula o valor de um salário mínimo e não o salário de quanto ele poderia estar ganhando, que isso também é impagável. Certo? Deu para entender? Israel? Tá fazendo o cálculo? Estou pensando. Tá pensando. Então vamos falar. Nezek, Tsar. Agora, Ripui, esse é básico, óbvio, de você pagar todos os danos hospitalares, médicos e etc. Isso você tem que pagar. Você causou aquele dano para a pessoa, você tem que você tem que pagar. E tem vários cenários que às vezes você pagou, cobriu tudo, mas depois voltou, né? Começou uma infecção meses depois, como consequência daquilo que tinha acontecido. Você tem que pagar também ou não? No princípio, sim. Mas vamos supor que o cara ele não seguiu as ordens do médico. O médico falou para ele ficar em casa e ele se expôs e acabou pegando uma infecção. Você paga ou não paga? Então, tudo isso está
previsto na Halakha, só estou dando exemplos. Mas, se o cara, olha um exemplo que a Gemara traz, se o cara, ele mesmo é cirurgião, fala, olha, cortei tua mão, sem cirurgia, mas agora eu vou fazer a cirurgia eu mesmo, ou eu tenho um amigo, todo mundo tem um amigo médico, né? Eu tenho um amigo advogado, que ele vai resolver para você. Eu sou obrigado a me submeter ao médico dele? Ao cara que cortou minha mão? Então, não tem essa, meu amigo. Então, a gente tem que calcular pelo preço do hospital, não o preço do teu amigo que vai fazer um trabalho mal feito, eu não posso confiar. Então, só vários exemplos que podem acontecer. Então, o que normalmente acontece, os Rahamim, eles fazem uma previsão do custo de todo o tratamento e eles fixam isso e normalmente fica por isso. Então, normalmente esse é o cálculo. O que acontece depois, eu não lembro exatamente qual que é a alahá, mas normalmente eu lembro que eles fazem o cálculo inicial e isso é o que eles estipulam, porque senão depois também pode ficar impagável, dependendo de como a coisa se desenvolver. Bom, Sabe? fala. Vamos dizer, o sujeito é um super cirurgião, assim, que o que ele ganha em um mês, a pessoa precisa de 10 anos para poder pagar. Como que fica um... Tá, hoje, tudo que eu estou falando não é o cálculo atual, mas eu estou na dúvida, só vou levantar a tua pergunta. A gente falou que você tem que calcular ele como um escravo. Sim. Vamos supor que você compra um escravo, que ele é um mega cirurgião. Quanto vai valer? É um bom investimento. Fortuna. O cara está desempregado por algum motivo, mas você viu que ele é um bom cirurgião, você vai conseguir fazer com que ele te gere muito lucro. Então, quanto ele valeria? 1 milhão. Quanto ele vale agora 100 mão? Ele vale ele vale como escravo normal, ou menos ainda, aquele que vai poder ser o espantalho lá para ficar de guardinha. Então, eu não sei se você faz essa desvalorização pelo potencial dele, ou se você faz como se fosse um escravo normal, independente da função dele. Pode ser que seja, você calcula ele como cirurgião, e aí você tem que ver Agora, o valor. Nezek não direto à pessoa. Por exemplo, você bate num táxi. Calma, tá, eu vou falar depois quando você prejudica os bens da outra pessoa. Aí é outra forma de calcular. E a última, então falamos o valor da própria mão, estipulado, que não tem valor, mas estipulado. A dor, o lucro cessante, como um salário mínimo. O valor do tratamento. E por último, aquilo que você falou, que é os danos morais. Como se calcula um dano moral? Se a pessoa ele passou vergonha publicamente, ele apanhou publicamente, e nesse caso, a gente não precisa chegar que o cara fez algo extremo como cortar a mão, mas o cara foi lá e puxou tua orelha na frente dos outros, te deu um tapa. É uma coisa que a pessoa normalmente fica vermelho. Então, a pergunta é, como que você calcula isso? Também, de alguma forma, é impagável. A vergonha, quando você envergonha uma outra pessoa, é como se fosse que você mata a outra pessoa. Então, é difícil você calcular. Mas os sábios falam que você tem que fazer uma estimativa de quanto essa pessoa estaria pronta para pagar para não passar por isso. Então, depende. Se eu sou uma pessoa muito importante, ou pelo menos eu acho que eu sou importante, né? E quem foi que me envergonhou? É diferente se eu tomei um tapa de uma pessoa importante ou de um Zé Ninguém. Do Zé Ninguém é mais. Se é de um amigo meu, digamos assim, um colega meu que me deu um tapa, ok, tá de igual para igual. Mas o que? Esse cara aí foi lá e me bateu? Então, os Rahamim, eles falam, eles estipulam, estimam, aliás, quanto que essa pessoa, olhando para ele, para o estilo dele, como eu falei, tem gente que se vende por qualquer coisa, certo? Você tem aquelas competições, aquelas, como chama? Você tem seriados, séries que mostram lá o cara que vai comer barata e que vai sobreviver na selva e fazer essas loucuras, tudo isso para ganhar fama. Reality show, boa. Eu assisto tanto que eu não lembro nem o nome. Então, o cara vai lá e faz as loucuras. Então, tem gente que se vende. Mas tem gente que vai falar, não vou fazer isso nem que... Ele se humilha. Por quê? Porque ele vai ganhar fama, vai ganhar eventualmente dinheiro, etc. Então, você tem que avaliar se esse cara iria para um reality show ou ele não iria. A quanto que ele se venderia? E aí você calcula os danos morais. Como eu falei, todas essas leis hoje, normalmente você segue as leis do país e em todo o Rosh Mishpat, que são essas leis todas que a gente está estudando, que é uma das sessões do Shulchan Aruch, hoje se tenta fazer aquilo que se chama um acordo.
Então, todos esses cálculos de escravo, não escravo, hoje a gente não tem como calcular. Mas o que eu queria trazer, pelo menos de forma de curiosidade, de entender como que a Torá olha para todos os lados da questão, essa é a maneira que a Torá enxerga isso. E aí você vai ver que muito antes dos países regulamentarem essa ideia de danos morais, por exemplo, no Brasil, danos morais depende muito, né? Por exemplo, empregados, é muito fácil de conseguir danos morais. Estados Unidos, você tropeçou na rua, você processa a cidade e você ganha. Aqui no Brasil é diferente. Cada país dá uma importância para isso diferente, tem uma lei diferente. A Torá deixa muito claro as regras, muito antes de qualquer país pensar nisso, do dano moral, dano físico, etc. A Torá já colocou para a gente todos esses pagamentos. E o que sai de tudo isso é que, como é importante, como a Torá realmente zela, o corpo de uma pessoa é algo sagrado. Você prejudicar uma outra pessoa, você está infringindo, na verdade, a gente foi criado à imagem de Hashem. Então você vai lá e dá um tapa na cara de alguém, Deus nos livre, então você está, na verdade, pegando a face de Hashem e você está dando um tapa. Qualquer ser humano, você maltratar ele, claro que tem situações, etc. A gente falou que é proibido assassinar, não é proibido matar. Eventualmente você tem que matar teu inimigo. Mas estamos falando aqui em situações normais, como realmente a Torá dá importância máxima para o corpo da outra pessoa, para a dignidade da outra pessoa. Você humilhou uma outra pessoa, não só que você fez um pecado grande, você tem como ressarcir monetariamente de maneira muito prática. Você vai lá e vai pagar para a pessoa pelo dano moral que ela teve. Isso a Torá olha para tudo isso. Então, a ideia tudo aqui para a gente estudar é preventiva, para a gente pensar muito como a gente trata as outras pessoas. Às vezes, essa de dano moral, por exemplo, pode ser com uma palavra, com um olhar, a gente pode estar envergonhando a outra pessoa, e como a Torá realmente valoriza cada detalhe nosso, a nossa dor, nossa dor física, moral, meus custos, o meu prejuízo, etc. A Torá olha para tudo isso e como a Torá dá importância tanto para o corpo da pessoa, para a dignidade da pessoa, e, como eu falei, tudo isso é Bedieved, se já aconteceu, mas obviamente que é proibido você fazer qualquer uma dessas coisas, isso em si já é uma infração que a Torá fala para a gente que é gravíssima. Dúvidas? Um monte de dúvida?